Brasil, as perspectivas para mulheres interessadas em tecnologia é um tanto complexo. Às vezes, nós nos sentimos sozinhas. Mas não estamos! Gosto de aprender coisas novas. E eu descobri que a melhor maneira de fazer isso é criar uma comunidade. Eu entrei para Women Tech Makers porque eu queria melhorar minhas habilidades, mas também porque eu queria ser parte de algo muito maior. Uma comunidade que oferece oportunidades de aprendizagem, crescimento pessoal e profissional. Nós definitivamente enfrentamos um contexto com muitos desafios. Mas eu sei que compartilhar minha experiência na indústria da tecnologia pode animar outras mulheres e fortalecer nossa comunidade. Desde 2014, formamos uma comunidade para nos apoiar, compartilhar experiências e recursos. Impacto de alguma forma na vida de pessoas e isso é incrível. Quando consigo motivar mais pessoas, sinto que vale a pena. No Women Tech Makers, aprendi que juntas nós podemos lidar com o que quer que seja. O maior desafio para as mulheres na tecnologia está em encontrar um espaço para mostrar nosso talento e tornar visível o trabalho que fazemos. Junto com a comunidade do Women Tech Makers, nós organizamos eventos onde as mulheres podem se conectar e criar esses espaços. Como embaixadoras, podemos acessar eventos especiais e workshops, além de ter todo o suporte da equipe de desenvolvedores do Google da América Latina. Para mim, esse programa foi a oportunidade de conhecer referências em tecnologia, e hoje podemos nos tornar essa referência para muitas mulheres que estão iniciando a sua carreira na área da tecnologia. Juntos, criamos esse espaço de que precisamos para nos apoiar e tornar nosso trabalho visível. É ótimo poder construir essa comunidade juntos. Graças ao Women Tech Makers, não só eu aprendi muito, também ganhei confiança em mim mesma e tenho orgulho de ser capaz de transmitir isso para outras mulheres. Depende muito do seu esforço. É incrível ver como a educação ajuda as pessoas a se prepararem para enfrentar os novos desafios. Ser uma engenheira de qualidade de software é algo que há alguns anos teria parecido impossível. Hoje, posso compartilhar minha experiência e contribuir para criar um espaço onde somos protagonistas. Inscreva-se na comunidade Women Tech Makers e torne-se uma embaixadora. Juntas, podemos somar esforços para que mais mulheres sejam protagonistas em tecnologia. Olá! Boa noite, pessoal! Boa noite a todos! Eu sou a Fabi Canedo, fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher indígena, eu uso óculos, tenho os cabelos escuros e lisos, tô com um relógio e com a camiseta de WTM. Esse nosso vídeo introdutório eu acho muito bacana para contextualizar essas siglas que a gente fala muito. WTM, GDG, GDE, que são os nossos programas independentes apoiados pelo Google. As embaixadoras WTM Sudeste se reuniram e criaram essa série de lives mensais que acontecem sempre para promover mulheres palestrantes, para promover os seus conteúdos e conhecimentos para vocês. Então, bora valorizar, hein, pessoal? Interagir bastante no chat, fazer perguntas, é o nosso momento de tirar todas as nossas dúvidas sobre o tema. Antes de chamar as nossas palestrantes para cá, eu queria falar um pouquinho de uma iniciativa que está acontecendo em todo o Brasil, que é o DevFest. Eu vou compartilhar aqui com vocês. O DevFest é uma iniciativa, então, para reunir pessoas, para reunir comunidades, para reunir profissionais, independente da sua senioridade, seja júnior, pleno, sênior, especialista, tech lead, que é a lead. É para você que é o entusiasta da TI, que quer aprender mais. E o DevFest está acontecendo em várias partes do Brasil, como teve em Manaus com o Jungle Fest,
vai ter agora, nesse sábado, em Belo Horizonte, em Americana, a edição Cerrado, em Goiânia. Vai ter muita pamonha, hein? Muito bom. Edição em Rio Verde, Pato Branco, Bahia, edição DevFest catarinense, Triângulo, Brasília, Nordeste, Santos, Estado de São Paulo, Pelotas e Agreste. Gente, é muita gente boa reunida para fazer esses eventos acontecerem. A minha sugestão para vocês, e depois eu vou colocar aí no chat, é entrarem nesse site, verem qual evento que é mais perto para vocês, e aí então participar, né, pessoal? Muitos ainda estão até com o Call for Papers aberto. Quem sabe você não fecha o ano fazendo uma palestra aqui, dividindo também os seus conhecimentos com a comunidade. E de antemão, todos super convidados a participar. E aí, pessoal, animados? Eu estou. Então eu vou chamar para cá as nossas palestrantes, Bruna e Tamara. Sejam bem-vindas. Oi, Fabi, obrigada pessoal, obrigada a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Eu já vou começar me apresentando, então. Eu sou a Bruna Emerich, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, estou usando um óculos, uma blusa preta, e no meu fundo tem uma cortina branca e alguns livros. Bom, gente, eu sou a Tamara Fontanella, sou uma mulher branca, olhos verdes, cabelo loiro escuro, liso, e sou com uma blusa preta. Parabéns, meninas. Em nome de toda a organização, a gente quer agradecer muito por vocês estarem aqui, por dividirem o seu conhecimento. Então, pessoal, bora fazer perguntas e interagir no chat, viu? É o nosso momento. Eu vou transmitir aqui o conteúdo, vou me retirar. Boa palestra, meninas. Obrigada, Fabi. Então vamos começar, né? Aqui na palestra de hoje, eu e a Tamara, a gente vai explorar um pouquinho sobre essa parte de automação, né? Então, que tá todo mundo aí falando, né? Tem até muita gente até com medo já de perder emprego aí para IA, né? Então, eu e a Tamara, a gente vai falar um pouquinho sobre como explorar essa automação inteligente de testes utilizando a IA, certo? Como é que a gente pode utilizar ela para, na verdade, impulsionar a qualidade e descobrir como aproveitar todo esse poder que a IA ela nos traz para a gente otimizar o desenvolvimento de teste e obter os resultados mais rápidos e mais confiáveis. Então, se apresentando aqui um pouquinho mais quem somos, eu sou a Bruna Emerich, eu atuo como Head de Qualidade na YouInsure, eu trabalho com qualidade de software desde 2008 e, além disso, eu sou palestrante e cofundadora do Code Like a Tester, que é uma comunidade que a gente tem aqui para compartilhar tudo sobre qualidade de software. A gente realmente gosta de levar a palavra da qualidade, né? Então, a gente tem um Instagram e um LinkedIn no qual a gente compartilha bastante assunto relacionado à qualidade. Bom, gente, então eu sou a Tamara Fontanella, sou que é especialista na Serasa, atuo há 10 anos com qualidade de teste de software, né? A Bruna aí 15 anos, eu 10 anos, a gente tem uma bagagem bem grande. A gente passou por vários momentos dentro aí das empresas de software e a gente tem bastante conhecimento. A gente vem aqui compartilhar um pouquinho hoje com vocês e falar sobre IA. E como a Bruna falou, também palestrante cofundadora do Code Like a Tester, é a nossa comunidade que a gente adora, né? Que a gente tem muito orgulho de falar dela. No final a gente vai falar mais um pouquinho sobre ela também. Boa. E para começar aqui, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é IA. Show. Então, entrando aqui no tema, né, para a gente entender, né, a gente vai no final mostrar aí ferramentas e tudo mais, mas para a gente começar do início e entender de fato o que é IA, né, a gente sabe que a IA ela é um campo de ciências da computação que ela vem para realizar atividades que só humanos até então executavam, né. E aí ela tem algumas tarefas, certo? Que incluem reconhecimento de padrão, aprendizado, raciocínio, compreensão de texto, resolução de problemas e tomadas de decisão. Então, por exemplo, o reconhecimento de padrões, né? A gente tem aqui a imagem de um coelho. E o que isso significa, né? Para uma IA, ela consegue compreender que isso é um coelho devido às características dele, certo? Então, ele tem as orelhas compridas, ele tem o focinho menor, o formato dos olhos dele, né? O próprio bigodinho dele. Então, todas essas características fazem com que a IA
faça esse reconhecimento, né? E aborda e tem esse tema dentro da IA. O aprendizado, então, carros autônomos, por exemplo, ele é feito, ele passa por uma bateria, né, de execução de uma pessoa mesmo executando aquele carro, mostrando qual é a forma correta de se dirigir, e aí, e sim, os carros, eles aprendem a executar essa tarefa. Tomada de decisão, então, por exemplo, mercado financeiro, né, a gente pode usar a IA para identificar, né, fazer a leitura de alguns dados, identificar qual a melhor tomada de decisão, qual o melhor investimento, né, com base nos dados, na probabilidade que ela nos dá. O próprio raciocínio, então a gente trouxe aqui uma reportagem, né, de ChatGPT um tempo atrás, saiu aí, acho que foi ali por setembro essa notícia, que o ChatGPT, ele acertou o diagnóstico de uma criança após ela passar por 17 médicos. Então a gente sabe, né, que o ChatGPT, além dele ter o próprio raciocínio, ele conseguir compreender, né, ele faz a compreensão do texto, do que tu vai imputando dentro dele, e ele vai conversando contigo e te dando um direcionamento. Então esses são alguns dos temas que a própria IA atua, né, que tem o campo dela muito forte, e são coisas que hoje a gente vê que estão totalmente ligados à nossa área, que a gente vê aí ChatGPT, várias outras IA generativas e até os próprios softwares sendo desenvolvidos com IA junto. Legal, então a gente entendeu ali um pouquinho dos temas, mas quais são os desafios, né, de uma IA hoje? Então a gente tem alguns pontos, né? Por exemplo, o custo de implementação, a gente sabe que é extremamente alto e caro, né? E aqui a gente não fala só de treinar uma máquina, a gente já sabe que vai um consumo muito grande, por exemplo, de CPU, de máquinas, né? Ela precisa de muito espaço, de muita memória para processar muitos dados, mas a gente sabe também que existem outros tipos de custo, né? Então, por exemplo, o ChatGPT, ele é uma empresa, né? Então, como toda empresa, existe um custo, né? Dos engenheiros que estão trabalhando lá, das pessoas que estão olhando para a qualidade daquilo que está sendo tanto inserido dentro, imputando dentro da ferramenta, como a resposta que ela está dando. Então, existe todo um custo atrelado no desenvolvimento de ferramentas com IA. Que a gente trouxe um artigo do Estadão, que ele fala, né, que o Google ele investiu 400 milhões em uma startup, né? É muito dinheiro, né? Se a gente for pôr na ponta do lápis. Da mesma forma que a Microsoft também investiu um dinheirão no ChatGPT. Então a gente sabe, né, e consegue compreender facilmente o quão caro hoje é implementar uma IA. E além disso, a gente sabe que também não é só a implementação, né? Não é fiz agora tá pronto, né? Não é um delivery tão simples assim esse produto. Ele existe uma parte de manutenção, né? Então, como a gente, né, humano, vai mudando os nossos comportamentos e os dados vão deixando de serem atualizados, vamos dizer assim, né? O nosso comportamento vai mudando e por isso a própria IA também precisa ser atualizada com essas novas informações, com esses novos dados. Então, além da implementação, existe também o custo de manutenção dessa IA, né? De imputar novos dados, de fazer com que ela aprenda e tudo mais. A gente tem outros desafios, que é a privacidade dos dados, né? Então, hoje, quando a gente usa uma versão gratuita, a gente sabe que aquela IA generativa, ela está aprendendo com os nossos dados, né? Tudo que a gente bota lá dentro, que faz o input, ela está aprendendo e ela vai usar aquilo como base. Então, até onde vai a privacidade desses dados, né? Hoje a gente não tem... Está numa corrida agora, né, para fazer a regulamentação disso. A gente vê vários países já correndo contra o tempo para fazer isso acontecer, para regulamentar, para a gente saber qual que é até onde a gente pode ir, até onde essas empresas podem ir com os nossos dados. Da mesma forma que tem regulamentação para ética também, né? Então, trouxe aqui um artigo da Veja, né? Que ela fala de um episódio do Black Mirror, se eu não me engano, é na segunda temporada, o primeiro episódio, que uma mulher, ela perde o marido dela e ela simplesmente pega as memórias dele dentro de um pendrive, vamos dizer assim, e ela compra um robô exatamente com a fisionomia do ex-marido dela, né, do falecido marido dela, e coloca a memória dentro dele e começa a interagir com aquele robô como se ele fosse realmente o marido dela. Então a gente vê que existe uma questão de ética aqui dentro, né, até onde nós, como seres humanos, podemos ir com uma IA. E também vieses, né, então, há um tempo atrás, acho que foi 2019, o algoritmo da própria Apple, né, uma época ela teve uma parceria com uma bandeira de cartão e eles estavam fazendo essa distribuição de cartões, né, de clientes da Apple. E aconteceu uma situação nos Estados Unidos de um casal. Então, o casal tinha, né, era casado, tinha todas as contas compartilhadas, tinham todos os bens, vamos dizer assim, né? Então, eles tinham a mesma renda. E foi mandado um cartão para o marido dela e para ela com uma renda menor, com um limite menor
né, dentro do cartão. Então aqui foi algo que bombou super, né, tava todo mundo, meu Deus, que loucura, né, o machismo dentro da própria IA que fez a definição e identificou qual era o limite de crédito que essa mulher, né, que essa esposa poderia ter. Então aqui a gente vê alguns desafios que a IA enfrenta, mas eu sempre digo que para todo desafio existe uma oportunidade, né? Então, esses desafios já estão criando novas oportunidades dentro do mercado, seja a pessoa que vai olhar para a ética dentro dessa IA, a pessoa que vai olhar para a qualidade desses dados, o próprio engenheiro de prompt, né? Que vai ser a pessoa que está aprendendo a fazer perguntas para IA generativa. Então, a gente vê que desafios tem bastante, como sempre, né, na área de TI, mas também existe muita oportunidade, e é assim que elas vão nascendo, né? Conforme o ser humano vai criando novas coisas, novas oportunidades vão nascendo dentro disso. Legal. E entrando aqui no tópico de ferramentas, né? Entendemos o que é a IA, entendemos um pouquinho dos desafios também. E agora, quais são as ferramentas que eu posso usar de IA dentro do ciclo de desenvolvimento de software? Então, aqui a gente trouxe uma imagem, né? Que é o símbolo do futuro, do infinito, desculpa, é o símbolo do infinito deitado. E dentro desse símbolo, ele destaca todos os processos dentro da fase do ciclo de desenvolvimento de software com o DevOps, né? Essa imagem é uma imagem minha e da Bruna, né? Autoral, a gente que criou, porque entende que tanto o DevOps quanto o SDLC, que é o ciclo de desenvolvimento de software, eles estão atrelados, né? E eles fazem parte de uma entrega, de uma cadeia de entrega de software. E aí, dentro dessa nossa imagem, a gente trouxe todas o que a gente acredita que executa dentro dos processos, né? Então, a gente tem o request, que é o primeiro, ele tá mais no meio ali, a gente consegue ver o request, que é o momento que aquela demanda chega, né? Seja através de um PO, seja através de uma ferramenta de chamados que o nosso usuário trouxe, aquela necessidade, né? Seja o nosso Product Manager, enfim. É um momento que aquela demanda, ela chega pra gente, que ela vai ser debatida, vai ser analisada pelo nosso PO ali dentro da parte de análise, e aí entra na cadeia de fazer o design, né? Então, prototipar, depois vai para análise código do desenvolvedor, análise do QA junto, né? Até a parte de monitoramento, que é a última fase dentro desse ciclo de desenvolvimento. Então, o que a gente trouxe aqui nessa imagem, né? A gente trouxe ferramentas que hoje já atendem cada uma dessas etapas dentro desse ciclo de desenvolvimento, que possuem IA atreladas. Então, a Bruna aqui na sequência vai falar um pouquinho mais sobre elas, mas o que eu posso dizer para vocês é que, basicamente, todas as etapas já existem uma ferramenta que possa nos ajudar dentro do nosso ciclo de desenvolvimento de software. Então, desde o mais simples, vamos dizer assim, que é o momento ali de analisar, né, fazer os requisitos, entender a solução que eu vou aplicar para aquela necessidade, até o momento de monitorar aquele dado em produção, né, aquela informação, conseguir tirar a probabilidade. Então, é muito doido pensar, né, que até um tempo atrás a gente não falava de IA, e hoje a gente já consegue ver o quanto o mercado avançou e o quanto de ferramentas existem com o IA para nos atender dentro do ciclo de desenvolvimento. Boa. Ali a Tamara trouxe, né, até o ciclo de desenvolvimento como um todo, bem exatamente como eu e a Tamara a gente vê, e a gente já percebe que existem ferramentas, né, para cada uma dessas fases. Mas o foco aqui, na nossa palestra hoje, é falar sobre a fase de testes, né? Então, uma fase ali que a gente olha muito para o que ainda é o papel do QA, mesmo que o QA ele participe de todas as fases, que é o que a gente espera que ele esteja fazendo, geralmente ainda existe uma fase que depois de pronto se tem teste, seja um QA fazendo ou um desenvolvedor, né? E o foco aqui, eu e a Tamara, a gente trouxe ferramentas muito para as atividades dessa fase de testes. E a primeira delas existem algumas tarefas, certo? Que eu, como QA, eu realizo, e uma delas é gerar, né, casos de teste. Então, é muito comum, chegou ali uma demanda, né, cria-se uma história, né, então não importa se você gerencia ou não, né, casos de teste, se você só escreve, sei lá, até num papel de pão, aonde você quiser, numa planilha Excel, mas é muito comum a gente, tipo, chegou essa demanda, vamos pensar aqui em alguns testes que a gente vai fazer sobre essa demanda, né, sobre essa nova história. Então, hoje, existe uma ferramenta que o foco dela nem é a parte de geração de casos de teste, né? Que é a Scope Master, que ela é do grupo da Atlassian,
e que é o grupo do Gira, né? Então, para quem usa Gira, já é um plugin ali dentro, então facilita demais, certo? E o foco, na verdade, da Scope Master é utilizar técnicas de IA para a gente analisar e melhorar a qualidade dos requisitos de software. Eles vão estar escritos num formato de história de usuário, certo? E a gente consegue perceber problemas potenciais ali de clareza, né? Se a história está clara, se está ambígua, se está duplicada, né? Se tem falta alguma informação. Isso para mim sei lá, surreal. Porque se a gente para pensar que, tipo, a primeira fase de tudo é justamente essa história chegando e qualquer coisa que esteja ali com problemas, a gente vai ter problema provavelmente no desenvolvimento, no teste ou em alguma fase que vai tornando cada vez mais caro. A partir do momento que a gente já tem uma IA que nos ajuda a entender se a história é boa o suficiente para entrar num desenvolvimento, eu acho essa uma das melhores ferramentas de todas que eu e a Tamara a gente já tem olhado, né? Não bastasse isso, né, que é o foco dela, entender a história, em seguida ela gera automaticamente os casos de teste a partir dos requisitos que ela te ajudou ali a deixar claro, sem ambiguidade, num formato bom para ser desenvolvido. Então, uma das atividades hoje é a gente fazer esses casos de teste e hoje já existe um plugin, né, uma ferramenta que nos auxilia nessa atividade aí como QA. Uma segunda atividade que é extremamente comum, né, é o teste, né? Então, é realmente tu abrir um software ali, né, ou o teu sistema, o teu aplicativo e sair testando. E existe uma ferramenta que promete que vai fazer os testes para ti, de uma forma totalmente autônoma. Então, esses testes, eles utilizam bots, né, que são independentes, que não têm necessidade de automação. Então, o que essa ferramenta promete é que ela vai explorar a aplicação, aprender como a aplicação funciona e testar. Né? Eu gosto muito de fazer uma analogia assim com um carro autônomo, né? Então, tipo, alguém foi usando, ele aprendeu como é que se dirige, né? Aqui ela promete, desde o início, ela aprender sozinha, né? Então, tu loga ali e ela simplesmente sai usando o teu sistema e descobrindo bugs ou descobrindo o comportamento que ele deve funcionar e testa ele, né? E no final ele disponibiliza um monitor com os resultados desses testes. Então, também uma atividade super comum na nossa área de qualidade, que é fazer o teste em si, né? E já existe uma ferramenta que nos promete que vai fazer esse teste aí de uma forma utilizando a inteligência artificial. Uma outra atividade bastante comum que a gente tem aqui na área de qualidade, né? Uma atividade como o QA, é a manutenção dos nossos testes automatizados. Então, hoje a gente tem aqui a gente vai lá, cria uma pipeline, né? Cria uma bateria de testes automatizados, né? E esses testes, eles, assim como o nosso código precisa de manutenção, quando esse código sofre alguma alteração, muitas vezes a gente tem que dar manutenção nesse teste. A gente, na verdade, sempre tem que dar manutenção nesse teste. Então, já existe uma ferramenta, né? Também chamada MABL, não sei exatamente como é que se pronuncia, que identifica essas quebras do nosso teste quando o código é alterado e ajusta automaticamente o teste que é correspondente àquele trecho de código que a gente alterou, certo? Então, mudou a regra de negócio, certo? Tinha uma lei e essa lei mudou, então o que acontece? Vem uma requisição, uma história, o nosso desenvolvedor vai lá e faz a alteração no código, o nosso teste deveria quebrar, mas essa ferramenta promete que ele não vai mais quebrar, que ela vai ajustar o teste para ti e no final vai te trazer um modal ali perguntando se é para você aceitar as mudanças sugeridas por ela e o teu teste voltar a passar ou se a gente tem que rejeitar essas mudanças que ela realizou. Então, também, né, uma atividade que é muito comum da manutenção dos nossos testes automatizados, já existe uma ferramenta que promete nos ajudar nisso. Uma próxima atividade que é bem comum também é o teste de regressão, certo? De um modo geral, a gente deveria fazer isso de forma automatizada, né? Teste de regressão, porque são testes repetitivos. E existe uma ferramenta, a Slides, que ela promete te ajudar a ter um teste de regressão mais inteligente. O que ele faz? O que ela te promete? Ela promete correlacionar o que a gente alterou dentro do nosso código, certo? Aos testes associados a ele. Então, você alterou uma linhazinha só no teu código, né? E daí a gente tem uma pipeline, sei lá, que leva 8 horas para rodar inteira ali de um end-to-end.
o que ela faz é dizer assim, olha, para alterar isso aqui, não impactar assim nada, só nesses 2, 3 testes. Então, tu pode rodar só ele para ver se eles continuam funcionando, né? Isso é uma economia de tempo e de dinheiro absurda e de feedback muito mais rápido, né? Muitas vezes a gente faz uma alteração super pequena e tem que esperar uma pipeline inteira rodar, porque a gente não sabe exatamente onde aquilo impactou, certo? Então, tipo, de um modo geral, a gente tem ali suites, né, de testes, mas é muito comum a gente rodar uma quantidade um pouco maior. Então, o que essa ferramenta promete é ela correlacionar a alteração do código justamente com o teste que a gente fez, rodando somente aquele teste que sofreu algum impacto. E uma última ferramenta aqui que eu e a Tamara trouxemos é um teste de regressão visual com IA, certo? Então, o que ele faz, certo? A Amplitude, ela já é uma ferramenta mais madura no mercado, certo? Comparada às outras que a gente pesquisou nesse momento. E o que ela faz é capturar um screenshot da aplicação, né, que é utilizado como uma referência. E depois ela sai testando em diversos dispositivos de tamanho de tela, de resolução, tudo diferente, né? E compara se nessa nova resolução, nesse novo dispositivo, a imagem quebrou ou não. Então, não é funcional, não é um teste funcional, certo? É um teste, assim, de realmente regressão visual para ver se, mudando de aplicativo, de tela, a gente ainda mantém uma qualidade no nossa aplicação. Legal. Então, continuando aqui, a gente tem um case, né, que eu e a Tamara passamos aqui, que foi utilizando o ChatGPT, e ele é um case que foi utilizado numa empresa mesmo, certo? Porque eu acho que todo mundo já está levando o ChatGPT aí para sua empresa, né? Ninguém está abandonando, é uma das ferramentas, porque é gratuita, porque ela é fácil, por tudo mais, é uma ferramenta que eu acho que já está no dia a dia de todo mundo. Então, o que a gente fez nesse case aqui com o ChatGPT? A gente pegou uma user story, certo? Que foi recebida ali, foi escrita pelo nosso PO, e ela está ali dizendo sobre poder adicionar um cartão de crédito a uma conta para agilizar o pagamento. Então, super simples, né? A gente, sei lá, tem vários aplicativos aí onde a gente consegue adicionar um cartão de crédito para na próxima vez que for fazer a compra, já tá com ele salvo. Então, foram criados ali os critérios de aceite, e o que a gente fez? Pediu para o time de qualidade criar alguns casos de teste, certo? Então, e pediu para o ChatGPT criar novos casos de teste, exatamente passando as mesmas histórias. Então, o ChatGPT criou esses 5 casos de teste para a gente, né? Então, adicionar um cartão de crédito válido, um que é inválido por causa do número, um que é inválido por causa da data, um por causa do código de segurança, né? E cancelar. Daí, quando a gente foi ver a resposta do time, e o ChatGPT gerou isso em segundos, né? O time levou mais ou menos 2 horas e gerou 7 casos de teste. Daí, poxa, legal, né? Então, ninguém aqui perde emprego. A gente conseguiu pensar além do ChatGPT, né? Foram coisas ali a mais. Daí, quando a gente foi olhar que os casos de teste que o time gerou comparado com o ChatGPT, na verdade, a gente percebeu que era um problema maior em cima da forma como a história estava escrita. De acordo com o que tinha escrito dentro da nossa história, o ChatGPT, ele cobriu tudo que estava escrito mesmo, certo? Então, ele não tinha, por exemplo, ali, dito que o número do cartão recebia apenas números, certo? Então, como isso não estava definido na história, ele não colocou, ele só colocou que era algo inválido. Mas é algo que a gente, como humanos, a gente tem esse tipo de conhecimento, certo? Então, são situações assim que, por termos esse conhecimento de utilizarmos algo nesse sentido, a gente acaba ainda se sobressaindo em cima do ChatGPT. Porém, a gente pediu para o nosso PO ajustar ali a nossa história, e depois disso o ChatGPT ele foi incrível, né? E, tipo, num tempo muito maior, mais rápido, né? Foram segundos, comparado a 2 horas e pouco que um time levou. Dito isso, agora a gente tem quais são os nossos casos de teste, né? Então, vamos pedir para eles, né? Vamos passar um contexto completo, né? Dizendo para ele, considerando ali todos esses seguintes campos e esse botão de save. Então, cria um teste em Cypress do caminho feliz para a gente. E o ChatGPT já na hora criou ali um teste para a gente, explicou até como instalar o Cypress, caso a gente ainda não tivesse, ainda passou toda essa informação de instalação, certo? E não sei se dá de ver direito, mas ele basicamente criou o teste ali de uma forma
completa, né? Pedi para o time revisar, e a única questão aqui que a gente teve é que no ChatGPT ele passa dados fixos, que é uma coisa que a gente não utiliza nos nossos testes. Os dados são populados a partir de um JSON, então a gente só mudou ali o dado que era fixo dentro do teste para ler através de um JSON. Também, questão de segundos, a gente conseguiu receber esse código e ajustar o que precisava. Em seguida, o passo seguinte foi justamente a gente pegar, então, todos os nossos 7 casos de teste, né? E também pedir para ele gerar todos os testes automatizados no Cypress. E o resultado aqui, a gente já não ficou mais surpreso, né? Foi exatamente igual. Então, ele criou todos os casos de teste com dados fixos, certo? Mas que não precisaram de grandes alterações do time de qualidade para que eles pudessem rodar dentro da nossa bateria de teste. Então, algo que a gente planejava para criar ali esses 7 casos de teste, que seria mais ou menos um dia, né? A gente, com a ajuda do ChatGPT, levou menos de um período, menos de 4 horas, porque ainda assim a gente continua revisando tudo que é enviado, né? Criando ali, colocando dentro no lugar correto da arquitetura, alterando ali os dados que são fixos. Então, não é algo que se dá para pegar completo e jogar, mas que foi um grande auxílio para a gente dentro dessa parte de desenvolvimento, e a gente acabou ganhando bastante tempo, né, com relação a isso. Legal, então já passamos ali, né, mostramos para vocês algumas ferramentas que já devem ser utilizadas ou já devem ser pesquisadas pela gente para entender, não é algo que dá de fugir, certo, da inteligência artificial. E daí a gente pensa, tá, e qual é o futuro, né? O que eu e a Tamara acreditamos, né? Infelizmente aí a gente não é a Márcia sensitiva para dizer qual é o nosso futuro, mas a gente tem uma ideia aí de como é que ele vai acontecer, certo? Eu e a Tamara, a gente acredita muito que não tem como fugir, assim como há 10 anos atrás não tinha como fugir dos testes automatizados, certo? Eu lembro muito bem, há 10, 12 anos atrás, quando surgiram os testes automatizados, que as pessoas falavam, o papel do QA vai morrer porque a gente vai ser substituído pela automação. E não morreu, bem pelo contrário. Eu acho que o papel da qualidade cada vez, inclusive, se valorizou mais. Hoje, assim, eu vejo as empresas valorizando demais a qualidade, né? Até porque não são pessoas mais que só fazem testes, né? Não deveriam ser. São pessoas que estão incluídas aí em todo o ciclo, pensando na qualidade realmente como um todo. Então, eu acredito que no futuro a questão não tem como fugir da IA. Ela veio para nos ajudar, assim como não teve como fugir da automação, e nem tem motivo para querer fugir, né? A gente não tem motivo para querer fugir de algo que vem para nos ajudar. Mas, assim como não substituiu o papel do QA, eu não acredito que a IA também vai substituir. Nem o de QA, nem o de quase nenhum papel do que a gente já tenha hoje, né? A tecnologia ela vai mudando, vai evoluindo bastante. Se a gente parar para pensar, existem papéis há 10, 12 anos atrás que não existem mais, certo? E é normal. Existem papéis hoje que também não existiam, né? Então, quando a gente olha aí para o time de dados, eram pessoas, assim, cargos que não existiam há 12 anos atrás. Não existia um engenheiro de dados, não existia um engenheiro de machine learning. Scrum Master também, não sei se tem 10 anos, mas se tornou mais popular de uns anos para cá. Então, é assim que eu entendo, e a Tamara também que a gente entende que funciona a área de tecnologia, né? As coisas vão se adaptando e a gente tem que aproveitar ao máximo, né, toda tecnologia que surge nova. E a gente também vê uma tendência muito forte dessa mudança de sermos executores para sermos mais analíticos, né? Então, uma vez que eu tenho uma IA que vai executar uma tarefa humana, alguém precisa estar por trás daquilo, olhando a qualidade daquela informação que está sendo gerada, né? Como eu falei, como a gente conversou antes sobre os desafios, assim, então são inúmeros desafios e alguém realmente precisa estar olhando para a qualidade de todos eles para que as coisas não se desandem e tu não tome uma decisão errada, né? Imagina o mercado financeiro, ele te sugerir, né, uma IA te sugerir qual é o melhor investimento, enfim, qual a melhor ação para você comprar, você compra e estava errada aquela informação, você perde todo o seu dinheiro, né? Uma situação hipotética. Então a gente vê que cada vez mais a execução do trabalho ela deixa de ser tão executora, né, de fato, e ela vira mais analítica dentro de todo o ciclo de desenvolvimento, de todas as empresas de software. E aí, assim, eu e a Bruna, a gente tá muito conectada com esse assunto de IA, então a gente conversa com as pessoas, vai para evento, né, troca ideia. E as pessoas estão comparando esse momento, esse marco que nós estamos vivendo hoje com uma revolução industrial, né? Então, que é o momento que deu o boom da IA, que agora a gente vai realmente começar a trabalhar com a IA e ela vai mudar
a execução do nosso trabalho, né, as nossas responsabilidades dentro das nossas empresas, do mercado de trabalho também. Então, a gente vê isso muito forte e a questão da qualidade, né, mais forte do que nunca. Tudo que é feito com o IA precisa ter muita qualidade para que, de fato, as coisas não desandem. Então, a gente acredita demais, assim, que esse cargo, né, de que as, como outros que vão surgir, eles vêm com muito foco na qualidade da própria IA. Era isso que a gente tem para compartilhar aqui hoje, pessoal. É um assunto aí que tá bombando demais, que eu e a Tamara, a gente tem realmente corrido muito atrás para entender como é que a IA pode nos ajudar em todo o ciclo de desenvolvimento, né? E agora a gente queria abrir aqui para perguntas, né? E aqui são os nossos canais, né? Hoje, nosso Instagram, do Code Like a Testa, onde a gente compartilha bastante conteúdo, a gente abre caixinha para perguntas e responde todas elas. Ainda somos uma comunidade não tão grande, então dá sempre de responder todas, né? E o nosso curso da Udemy, que também até amanhã, ele está na Black Friday aí por R$ 49,90, caso alguém tenha interesse. E fala sobre todo o ciclo de qualidade, né? O nosso curso, do início ao fim, finalizando ali com um case. É isso. Parabéns! Parabéns, meninas! Muito bom. Adorei. Já também eu estou escaneando aqui. Poxa, esse curso maravilhoso, hein? Ainda precinho de Black Friday. É para aproveitar mesmo. Parabéns, Tamara. Parabéns, Bruna. Nós temos perguntas sim. A primeira é a da Ana Carolina. Ela perguntou: quais são os principais desafios enfrentados ao implementar a automação inteligente de testes? Posso começar aqui? Vou começar aqui, tá, Tamara? Para mim, o principal desafio, assim, primeiro porque é uma novidade, assim, sabe? Então, tem muita chance de a gente passar exatamente agora por isso o que se passou há anos atrás ali na automação, né? Quantas empresas investiram bastante dinheiro comprando uma ferramenta, comprando um Selenium, comprando um Cypress, comprando uma ferramenta de automação. As pessoas ainda não tinham domínio sobre aquela ferramenta, né? E daí saíam automatizando um monte de coisa, depois não sabiam como dar manutenção naquilo. Quem trabalha aí há 10 anos ou até menos, com certeza já viu muitos cases de falha, de tu jogar, assim, às vezes, um monte de teste automatizado inteiro fora, botar, assim, entender assim, não vale a pena, depois até dizer, não tem que automatizar num end-to-end, porque não valeu a pena e foi um monte de dinheiro gasto. Então, eu acho que o principal desafio hoje é ser uma novidade, certo? Hoje, por exemplo, eu trabalho numa empresa que a gente tem o Cypress, e eu tenho certeza que é um custo-benefício maravilhoso, ele se paga porque ele realmente encontra bastante coisa. Mas há 10 anos atrás eu sei que muitas pessoas jogavam muito teste automatizado fora, né? E ainda hoje, tá? Nem dá para dizer há 10 anos atrás. Então, para mim, o mais difícil hoje é tu entender, certo? Então, a gente não conhece muito, se tu achar um curso aí de especialista em IA, não sei como alguém já consegue se tornar, porque é algo assim que talvez nem é tão não tem como a gente se aprofundar tanto, certo? Então, tudo é um aprendizado. E quando se está num momento de aprendizado, existe uma chance muito grande de se cometer erros, certo? Então, às vezes, a empresa ela não está pronta para custear esse erro, certo? Então, às vezes, eu acho que talvez vale mais a pena esperar estabilizar um pouco, ver ferramentas que realmente, né? E às vezes a ferramenta é gratuita, tipo o ChatGPT, mas vamos supor, ou até a ferramenta que eu estou testando nesse momento, que é aquela Scope Master, né? Como a gente usa o Gira, ela tem um custo super baixo, mas até eu entender a gente entender como ela funciona, o tempo que eu vou ter que ajudar os POs a usar a ferramenta, a gente olhar. Isso tudo, às vezes, eu acho que é um grande desafio no começo de qualquer nova tecnologia que surge, né? E, às vezes, tu ser uma empresa pequena, tu não tem nem tempo nem dinheiro para investir nisso. Então, hoje eu botaria que o principal desafio é a gente não saber como vai ser o amanhã, assim, né? A gente não ter uma referência. Tal empresa usa tais ferramentas e é um case de sucesso, assim, sabe? Eu acho que esse, para mim, é o maior medo até de puxar uma ferramenta para dentro da companhia que eu trabalho, assim, sabe? Por isso que eu estou bem receosa. Ela é um custo baixíssimo, eu vou testar bastante antes de sair sugerindo dentro da própria companhia.
Excelente. E aí, a gente tem uma pergunta da Fernanda. De todos esses exemplos de IA em testes que vocês deram, até o chat GPT, vocês recomendam um time usar todas essas, acho que as ferramentas simultaneamente? Ou começar apenas por uma primeiro? Boa, é uma ótima pergunta, Fernanda. Acho que trazer a imagem, ela é linda, mas ela também gera um pouco de confusão, porque são várias ferramentas, né? E qual que é o principal ponto, né? A gente tem que olhar primeiro para o problema, né? E não na solução de todas as ferramentas. Então, olha para o problema. Qual hoje, dentro do ciclo de desenvolvimento de software de vocês, né, dentro daquela cadeia toda, aonde está o maior problema de vocês hoje, aonde vocês mais levam tempo para fazer o delivery do produto? Então, primeiro, olhe esse tipo de problema, né? A gente tem várias ferramentas e não é só a questão de ter ferramentas, mas tem o custo, né? A gente sabe que não são baratas. Então, entender aonde tu vai conseguir ter um delivery mais rápido, né? Tu conseguir melhorar a eficiência também dos teus funcionários ali, de conseguir trabalhar mais proativamente, digamos assim, mais performático, tendo uma IA, contratando uma ferramenta de IA, né? Então, olhe para isso, entende o contexto, vê aonde mais vai gerar valor e começa a trabalhar em cima disso. Essa é a melhor resposta que eu posso te dar, porque realmente não tem resposta certa, é mais entender o contexto e aí aplicar a solução e ver se ela gera valor, né? Pegar o feedback. É bem isso, complementando exatamente o que a Tamara falou, sabe? Não começaria assim por rodar várias, né? Porque tu vai ter que entender a ferramenta, né? E principalmente, às vezes numa raia, num fluxo ali, que vocês nem têm problema. Para vocês aquilo ali já funciona super bem, certo? Então não tá tentando otimizar algo que nesse momento ainda não precisa, certo? Então eu faria exatamente o que a Tamara falou. Aonde que é a tua dificuldade? A dificuldade está bem na análise do requisito, assim, a gente percebe que a gente tem muito retrabalho porque aquilo ali não está bom. O nosso problema está no teste final. Então, o nosso problema está... Qual é o problema que tu quer resolver? E procuraria uma ferramenta de IA para te auxiliar nisso, somente nisso, nesse momento, seja o chat GPT, seja qualquer ferramenta, certo? Porque a chance de tu trazer muitas coisas e querer, sabe, revolucionar e dar errado é muito grande. Então, não. Começa com apenas uma, aonde tu percebe que tu tem um problema maior. Maravilha. Ela também agradeceu aqui no chat. Obrigada, Fernanda. E aí, também temos uma pergunta do Paulo. Tem um projeto na empresa que trabalha de difundir o uso da IA generativa para o time de qualidade. Aliás, removendo a visão área e trazendo cultura. Vocês veem uma forma simples de envolver a squad no processo? Então, eu acredito que deixar isso bem claro para o time dos benefícios, né? Ninguém compra a ideia sem saber que aquilo tem um valor. Mostrar o benefício de usar a IA generativa, o quão vai ser performático, quanto vocês vão conseguir entregar o software com mais qualidade. Então, trazer todos esses elementos para a pessoa entender. E uma coisa que eu e a Bruna, a gente sempre fala, né? A gente... É uma frase de um autor desconhecido. Não sei quem foi que gerou essa frase, mas está aí na internet, que é assim: as pessoas, elas não vão ser substituídas pela IA, elas serão substituídas por pessoas que utilizam da IA como ferramenta. Então, tá aí, vai acontecer, a gente precisa se atualizar como profissional, né? Como pessoas que estão buscando conhecimento, que querem se aprofundar, que querem continuar no mercado. É um baita de um projeto. Se a tua empresa quer botar isso, as pessoas comprarem a ideia e quererem aprender, sabe? Elas vão ser as primeiras pessoas no mercado, vamos dizer assim, né? É um grupo muito seleto de pessoas que hoje estão trabalhando com a IA generativa dentro das empresas. Então, é um baita de um projeto, é realmente vender o benefício, né? Mostrar o benefício para as pessoas dentro da equipe. Eu entendi um pouquinho, assim, é mais de uma coisa dentro da mesma pergunta, pelo que eu entendi, mas me corrija se eu estiver errada, tá, Paulo? Na verdade, hoje tu tem uma área de qualidade, certo? E a ideia é que deixe de ter essa visão de área e vocês façam parte de todo o processo. A qualidade viria algo como uma cultura, algo que faz parte do processo e não uma área que, quando a gente chama de qualidade, mas provavelmente hoje vocês veem como uma área de testes, certo? Se for isso... se é fácil, né, ou não, se é simples ou não de envolver a squad no processo. É bem o que a Tamara falou, tem que mostrar o valor, certo, de envolver ela,
né? E eu acho que a partir do momento que eu não tentaria, tipo, fazer uma mudança muito radical, certo? E também tem que ver se as pessoas da área de qualidade, elas também estão entendendo o que elas têm que fazer, tá? Porque às vezes o time de fora, o time externo, beleza, vamos envolver, então vamos trazer eles para dele, vamos envolver eles num grooming, vamos envolver em outras fases, mas chega naquele momento, a pessoa que também não fala nada, certo? Então, eu lembro uma vez que eu trabalhava ainda no presencial, que alguém pegou e falou assim, como é que é QA? Porque realmente, tipo, tinha um QA dentro da squad, mas essa pessoa ficava com os testes no final da sprint, né? Então, tipo, todo o resto ela participava, mas não fazia nada, além de fazer o teste no final da sprint. E depois, uma hora eu comentei, eu falei, gente, isso aqui não tá sendo ágil, assim, a gente não tá envolvendo. Mas a pessoa, ela tá aqui, tá sentada do nosso lado, né? Porque antes, inclusive, era fisicamente numa sala separada, né? Então, é uma mudança que vai acontecendo aos poucos. A palavra que tu usou ali, cultura, ela é perfeita. Tem uma palestra que eu e a Tamara, a gente dá só sobre cultura de qualidade, que a gente frisa o tempo inteiro. Cultura é o que tu vive todos os dias, certo? Se, tipo, o tempo inteiro tu abre uma exceção, não é cultura. Mas a gente tem aqui um cartaz falando cultura de qualidade aqui na minha companhia, né? Então, o QA tem que participar da dele. Daí, não, mas hoje eu não consigo porque eu estou fazendo outra coisa. Temos que ter teste automatizado em nível de unidade. Mas para essa tarefa não precisa, porque eu estou com pressa e eu preciso entregar ela. Então, se tudo tu vai abrindo uma exceção, tu não vive uma cultura de qualidade, certo? Então, vocês têm que entender o que para vocês é qualidade, porque isso também muda muito de empresa para empresa, certo? Então, às vezes, o mais importante não é nem de empresa para empresa, às vezes é de produto mesmo. Então, para o teu produto, às vezes, a performance é o mais importante para outra pessoa. Então, é outra visão do que é qualidade. Então, entender o que é qualidade, certo? Como a gente faz para chegar lá e ir todo dia alimentando um pouquinho essa cultura, assim, né? A gente também faz analogia do tipo... com emagrecer, né? Então, quero emagrecer, como emagrecer 10 quilos em um dia? Não existe, né? É todo dia um pouquinho, né? Então, aqui também, vamos agora a gente a cultura de qualidade está predominando aqui. Na verdade, tu vai ver se todo dia vocês praticarem, se vocês, tipo, gente, não vamos liberar isso porque não foi feito o teste automatizado. Quando as pessoas mesmo quiserem fazer aquilo. Fora isso, não é, né? Então, aí ela vai te ajudar sim, mas eu acho que por ali até a IA não tem tanto como te ajudar. Hoje eu olho ela muito mais como uma ferramenta te ajudando ali no pessoal do que como disseminar a cultura de qualidade através de IA, pelo menos do conhecimento que eu tenho de IA nesse momento. Inclusive, o Paulo, ele colocou aqui também no chat, agradecendo pelos pontos de vistas de vocês. Ele também trouxe, Bruna, que era isso mesmo, era nessa linha que você trouxe, que era mais a pergunta dele, a área de quality é sempre vista como o teste, né? E também complementou que também a visão da Tamara também agregou aqui também para ele. Muito obrigada, Paulo. Eu acho que foi 2 perguntas meio juntas, a gente foi se Foi. complementando as respostas, né? Foi, no Mas é fim tudo dá isso. certo. E eu também queria fazer uma pergunta, né, entendendo aqui que o nosso público, ele é às vezes de pessoas que estão estudando para entrar na área, para ser uma pessoa QA, uma pessoa tester, tem pessoas que já estão, tem pessoas que estão há mais tempo, pouco tempo, é bem diverso aqui o nosso público, né. Pensando assim, até quando eu olho para trás e vejo até um pouco a minha trajetória, né, às vezes, a curva de aprendizagem, ela é única para cada um, né, de você entender uns conceitos, entender erro, defeito, falha, toda aquela base para te ajudar depois a chegar numa automação de fato, né. E entendendo que hoje tem conceitos novos aí, né, tem a IA, tudo mais. Como que vocês acham que para uma pessoa que deseja entrar na área ou que é uma pessoa júnior, como que ficaria encaixar esse tema da IA dentro da curva de aprendizagem? Enquanto está ali estudando a base, conceitos iniciais, já pegar para entender como a IA pode ajudar ele, ou melhor, só ficar ali na base primeiro, depois, quando tiver talvez estudando testes mesmo, tiver práticas de teste, pegar na IA. Queria entender um pouquinho a visão de vocês. Boa, eu vou puxar aqui, Bruna, depois você bota a sua visão, tá? Mas eu acho que assim, ó,
dentro da tecnologia, a gente tem várias coisas, né? Dentro da própria área de automação de testes, se a gente for parar para pensar, existem tantas ferramentas que se a gente for aprender tudo que tem, eu acho que a gente não tem nem... Vivendo 100 anos, a gente consegue aprender tudo. Então, o que eu gosto de fazer, né? Porque senão a gente surta, compra todos os cursos, né? E quer fazer tudo ao mesmo tempo. Entender qual é a base, né? Então, entende a base. Por mais que tu vai depois usar uma IA, que ela vai te facilitar no dia a dia, vai te dar as respostas muito mais rápida, tu precisa ter a tua avaliação para ver se de fato aquilo tá certo. Então, o exemplo da Bruna foi maravilhoso, porque ela trouxe ela mandou, né, a regra para IA generativa, e a IA generativa gerou os casos de teste, mas ele gerou menos casos de teste. Por quê? Porque a descrição do problema, dos requisitos, do critério de aceite e tudo mais, ele não estava tão completo. Então, não adianta você querer pular para IA e só usar IA, sendo que tu não sabe a base se ela tá te dando o dado certo ou não. Ou até se tu tá fazendo a pergunta certa, né? Tu precisa saber fazer a pergunta para ela. Então, aprende a base, que é o conceito, que é a coisa mais importante que tu vai levar para tua vida como profissional, vai te ajudar demais a tu avaliar a qualidade do software, vai te dar uma visão super ampla também para te trabalhar independente da empresa que tu vá, sabe? E aí depois, com o tempo, com a experiência, você vai introduzindo a IA generativa, seja, tu pode usar ela até para estudar. Então, eu quero, né, uma pergunta aqui mais rápida, dependendo da IA que tu for usar a generativa, ela não vai nem te dar a fonte, né? Então, por exemplo, o ChatGPT, ele não te dá a fonte, né? O Bing, ele já te dá uma fonte. Então, também são coisas que tu precisa se preocupar, né? Tu tá estudando uma coisa, às vezes é bom você ver a visão de várias outras pessoas para você tirar a sua conclusão. Mas dá para usar ela para te estudar, por exemplo, no início, e ir pegando o jeito dela, né? Mas eu diria que de primeira, aprende a base, que é a parte mais importante, e depois você começa a estudar mais sobre as IAs mesmo. Eu não tenho nada para complementar, eu tenho uma resposta igual a da Tamara mesmo, assim. Eu acho que as empresas às vezes também cobram isso, né? Vem alguém aqui, tu não tens uma cultura de qualidade, não tem nada relacionado à qualidade, daí quer contratar alguém para automatizar. Daí chega alguém ali que sai automatizando tudo e depois se joga aquele projeto fora. Eu acho que sempre que a gente pula etapas de entender, porque daí joga a responsabilidade lá no end-to-end, por exemplo, ao invés de estar em outra camada, né? Não, mas tem alguém ali automatizando. Meu Deus, mas como é que tu vai automatizar tudo em end-to-end, né? Eu acho que sempre que a gente pula etapa, em algum momento a conta vem, e daí vem aquela história aí que todo mundo também já deve ter passado, tem que refatorar sistema, tem que refatorar tudo, né, porque a gente não construiu correto. Então, a minha opinião é 100% igual a da Tamara, é base, né, não tem como nada que a gente pula etapas no sentido de aprendizado, para mim, é a melhor forma de se aprender. Muito bom, meninas, muito obrigada. A Ana também comentou aqui, visão realista e pé no chão, adorando. Eu também, Ana. Isso aí, as meninas aqui direto ao ponto, práticas, objetivas, é isso. A gente gosta assim. Pessoal, vamos encaminhando então para o final da nossa live. É isso. Deixar aqui as meninas darem suas considerações finais para a gente fazer o fechamento. Bom, gente, então eu queria agradecer a presença de todos. Fábio, muito obrigado pelo convite, pelo momento, foi muito bom. A gente ama estar aqui junto com as comunidades, compartilhando conteúdo, compartilhando conhecimento, fazendo essa troca também, né? Lendo ali as perguntas, entendendo, junto aqui com a Bruna e contigo. Foi muito legal a experiência. E queria deixar aqui o último convite para as pessoas, né? Então sigam a nossa comunidade também. A gente usa muito o canal para compartilhar conteúdo sobre qualidade e testes de software. Tem o nosso curso lá também que está na promoção, mas sigam a nossa rede social, porque tem vários conteúdos, inclusive gratuitos, lá que a gente sempre posta. Muito obrigada. Boa. Agradecer também, né? Todo mundo, obrigada, Fabi, pelo convite, todo mundo que está aqui numa segunda-feira, né? Buscando conhecimento, né? Então, eu acho isso demais, assim, sabe? Eu acho que é isso que nos leva para frente mesmo, né? E realmente eu e a Tamara, como a gente comentou, a gente está aqui para compartilhar assunto, é esse o nosso objetivo dentro da área de qualidade, fazer as comunidades crescerem, fazerem as empresas terem cada vez produtos sendo construídos com mais qualidade, né? Isso a gente vai aprendendo, né? A partir do momento que a gente compartilha o que a gente sabe. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, através do Code Like a Tester, eu e a Tamara, a gente também faz palestras nas empresas de forma gratuita.
exatamente como a gente está aqui agora, né? Se Legal. você quiser, tipo, se você quiser nos chamar para palestrar na tua empresa, é no mesmo formato. A gente tem várias palestras prontas, a gente entende qual é a realidade da tua companhia nesse momento, né? Às vezes é sobre cultura de qualidade, às vezes você já está mais avançado e leva, né, o que a gente chama a palavra da qualidade aí para dentro das empresas, né? Então, manda uma mensagem para a gente ou no LinkedIn ou no Instagram, que realmente a gente quer fazer essa comunidade crescer muito. Que incrível! Vou convidar vocês também. Bora para lá! O time maravilhoso vai receber vocês super bem. Gente, que incrível! Vai bombar essa agenda, hein? Olha, final do ano. Gente Tomara! do céu, vai chover convites. E eu sei que vocês vão estar também no TDC agora, começo de dezembro. Gente, vocês não param, que maravilhosas. É isso aí, gente. Vamos que vamos. Conhecimento, qualidade, IA, é tudo. Parabéns. Muito obrigada por encontrarem esse espacinho para virem aqui. Muito obrigada mesmo. A vocês que nos acompanharam nessa segundona. Muito obrigada, pessoal. E quem vai assistir depois esse conteúdo, porque a live vai ficar aqui gravada. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.